Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tecnologia e Mercado, com a curadoria do professor Luiz Pacheco, que traz uma série de temas de tecnologia que são super relevantes para nós que não somos necessariamente do mercado da tecnologia, mas que estamos envolvidos em tudo isso que está acontecendo. Essas conversas são uma simplificação desses temas, mas numa profundidade bastante boa para ajudar a gente a entender como é que cada um desses temas nos afetam na nossa vida pessoal. Vou pedir para o Luiz contar para a gente um pouquinho do tema que a gente vai assistir hoje. Luiz, hoje vamos falar do CSI na vida real, é isso? Conta para a gente um resumão aí do que a gente vai falar. É isso mesmo. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós costumamos assistir nas séries policiais, né, na linha do CSI, NCIS, tantas coisas que eles fazem, né, na polícia técnica, tantas investigações, utilizando aí métodos tecnológicos e científicos para desvendar crimes, e a gente acha que é só ficção, né? E, na verdade, nós já temos aí diversos casos em que alguns aparelhos simples das pessoas foram utilizados para desmascarar aí os criminosos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais são esses aparelhos, e como você pode, então, usar isso a seu favor, ou tomar cuidado, né, com as informações que estão nesses aparelhos. Quem ficar com a gente até o final aqui hoje, Luiz, alguma informação bombástica que vai fazer a gente rever os nossos conceitos e os nossos hábitos? A gente vai ver que até alguns aparelhos diferentes dos que a gente está mostrando no início, né? Na verdade, a gente está falando de alguns casos que todos eles estão focados no mesmo tipo de dispositivo, e por último a gente vai falar de um tipo diferente de dispositivo, bastante comum aí na nossa vida, e que pode ser usado também para esse tipo de investigação. Eita, nós. Vamos lá, então. Fiquem com a gente aqui até o final. Aí, então, oficialmente começados. Luiz, está com você nos contar sobre esse CSI da nossa vida real. Eu trouxe aqui uma coisa que a gente chamou na semana passada e que ficou um pouquinho no ar. Não gostei da explicação porque ela ficou um pouquinho truncada, e aí eu trouxe e resgatei essa informação de uma forma mais completa para a gente finalizar o assunto. Então, se você puder compartilhar aquela imagem que a gente viu na semana passada, que ela mostra ali uma localidade em algum lugar que a gente não sabe bem onde é, né? E a gente falou que lá no arquivo de metadados, né, com o ExifTool, a gente consegue trazer muitas e muitas informações sobre essa imagem, inclusive latitude e longitude dessa localização onde foi tirada essa foto, né? E aí eu fui para o Google e tentei buscar essa latitude e longitude, tem que fazer um pequeno ajuste, porque a forma como o Google interpreta, né, essas informações é um pouquinho diferente. Ele usa, em vez de DEG, de degree, ele utiliza a bolinha, né, que é o símbolo de grau, e do resto ele também não utiliza lá o norte nem leste, ele utiliza mais ou menos, né, como se fosse acima ou abaixo, esquerda ou direita, fazendo esses pequenos ajustes. Então, a gente chega na próxima imagem, que mostra, então, no alfinete, a localização precisa da foto. Então, esse foi o que o GPS da foto nos contou. Então, eu fui lá no Google, tentei observar o que dava para ver desse ponto do alfinete, né? E não dava para ver essa torre com essas janelas laterais dessa forma. Então, andei um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e quando eu cheguei no Street View, onde está o bonequinho do Street View, eu cheguei na próxima imagem, que é essa. Então você vai ver que aparece a mesma torre lá no fundo. É claro que mudou um pouquinho a sinalização das placas, etc. Não sei se você lembra, a foto era de 2008, estamos em 2021, então obviamente a rua mudou, né, as suas características, mas ela foi tirada exatamente desse ponto. E o GPS dizia que a gente estava meia quadra ao lado desse local. Apenas meia quadra. Então você tem o mundo inteiro, ele deu uma diferença de apenas meia quadra, coisa de menos de 50 metros, né, para você ver como realmente esse negócio funciona e é bastante preciso, tá? Então quis resgatar isso para a gente ter certeza. Isso fica na cidade de Arezzo, na Itália, né, e então tá aí explicado aí onde que é, afinal de contas, essa imagem, tá?
Beleza, podemos então dar continuidade, e a primeira imagem que a gente vê aqui é de um inocente aparelho, né? E esse inocente aparelho pode servir então para nos dizer muitas coisas, né? Ele tem uma série de funcionalidades que medem os nossos batimentos cardíacos, que medem o nosso período de sono, que medem as atividades que nós fazemos, né, deslocamentos e pedômetro, aquela coisa de saber quantos passos nós demos, etc. Mas é um aparelho bem simples e inocente, né? Bom, o que a gente pode fazer com esse aparelho, né? Nesse ano, em maio, né, aconteceu na Grécia, né, um crime. E um rapaz de 32 anos afirmou que 3 ladrões tinham invadido a sua casa em Atenas e amarraram ele e a esposa. E durante esse suposto assalto tinham assassinado a esposa. Isso foi o que ele contou para a polícia. Na investigação, as autoridades verificaram uma série de dispositivos para corroborar o seu relato, ou seja, para verificar se os dispositivos contavam a mesma história que o rapaz estava contando, né? Então, os dados de um smartwatch, né, forneceram evidências cruciais. O relógio biométrico da esposa que morreu, Caroline, revelou que suas leituras de pulso no dia que ela morreu eram diferentes daquilo que ele tinha contado, em termos de horários, né? Os movimentos do rapaz foram monitorados também através do seu smartphone, e o sistema de vigilância da casa também foi utilizado e também apontava discrepâncias. Então você tem basicamente 3 dispositivos: um smartwatch dela, um smartphone dele e um sistema de monitoramento da casa. E com isso eles foram reconstruindo a história, né? E chegaram então, depois de uma longa investigação, né, eles perceberam o seguinte, que o momento em que ele dizia que estava amarrado e que perdeu os sentidos, e quando acordou achou a esposa morta, ele estava se movimentando pela casa e até fora da casa. Quando ele diz que ela estava amordaçada, amarrada, etc., ela já tinha os seus batimentos cardíacos cessados. Então, quando ele diz que o crime estaria ocorrendo, na verdade, ela já não tinha mais batimentos cardíacos. Quando ele diz que estava parado, amarrado, ele estava passeando pela casa e em volta da casa. Então, essas evidências acabaram dando aí, né, os indícios de que o relato dele não estava correto, né? E também tinha lá as câmeras de monitoramento da casa, tinham sido retirados os cartões de gravação das câmeras. E ele disse para a polícia que foram os ladrões que tiraram os cartões, né? Só que os cartões foram retirados horas antes do suposto crime acontecer. Então as câmeras tinham a gravação até o momento, e dali, horas depois, não tinha mais nada. E foi justamente nesse próximo período que aconteceu tudo. Então, além de tudo, foi um crime premeditado, né? Porque ele foi lá antes, tirou os cartões. Ficam as informações do smartphone e do smartwatch, elas ficam armazenadas. A polícia, não sei se você tem essa informação, mas a polícia acessa isso virtualmente com o próprio provedor, ou são informações que eles precisam apreender o aparelho e pegar do aparelho? São informações apreendidas, né? Embora seja até possível obter algumas delas no provedor, né? Mas normalmente nesses casos eles fazem a apreensão do aparelho, e do aparelho eles fazem então a investigação. Mas o cara é burro, né? Porque ele tinha que ter jogado fora o celular, tinha que ter destruído, né? Se ele destruísse esses aparelhos, daí esses dados seriam mais difíceis de serem conseguidos. Com certeza, né? Mas acho que ele nunca imaginou que isso pudesse denunciar de forma tão completa, né, as ações. Então, a movimentação, os batimentos cardíacos, o cartão de memória das câmeras terem sido removidos horas antes, tudo isso acabou fechando o cerco, e aí fizeram o interrogatório, ele acabou confessando e foi preso. Então, esse é um exemplo, né, um caso aí de utilização de equipamentos desse tipo, não só smartwatch, né, a gente já complementou com o celular e também com as câmeras de monitoramento, mas você vê como a gente está sendo monitorado o tempo todo, como você comentou na semana passada, né, que as câmeras de rua, né, essas que são feitas para monitorar as ruas, né, também é possível você obter uma historinha a partir delas, né. Essa semana ficou aí famoso, né, os vídeos
Lázaro, né, nos últimos momentos, ali caminhando naquela rua escura, né, todo mundo já viu isso, né, não vai falar que eu não vi, porque todo mundo já viu centenas de vezes, né, a imprensa ficou divulgando isso à extensão. E mostrava lá, ele ia ter um caminho, chegava numa esquina, acabava a imagem, aparecia a próxima, ele continuava o caminho até o final do espectro, aí aparecia uma terceira imagem, então dava para fazer o rastreio de onde ele estava caminhando, né, juntando as informações de câmeras diferentes, né. Se a gente voltar um pouquinho no passado aí, o assassinato da vereadora Marielle Franco, do seu motorista, também a polícia conseguiu reconstituir ali todos os momentos, né, do carro em que ela passou, né, até o momento em que houve a execução. Então você consegue rastrear muita coisa hoje. Nas grandes cidades, com certeza, né, tem sempre alguma câmera apontada para nós, em lojas, na rua, em shopping centers, em coisas assim, e até mesmo dentro das nossas casas, né, dentro de um condomínio, por exemplo, ou até no sistema próprio de segurança, você pode investir também nesse sistema e suas imagens estão lá sendo armazenadas, né. A questão é, né, de novo, até onde a gente está vulnerável com isso, né, porque se eu assino um serviço de segurança que instala lá uma câmera, essa câmera tem um monitoramento, ok, por inteligência artificial, ninguém está lá olhando para a minha câmera, ela vai ser capaz de detectar se existe algum problema, alguma coisa fora de um padrão, e vai soar um alarme, para então alguém fazer a verificação, mas aquelas imagens estão lá, estão disponíveis, né? E alguma pessoa que pode ter acesso a essas informações pode, então, perceber qual é o dia a dia da casa, que horas as pessoas saem, que horas as pessoas voltam, como é que é quem mora na casa, né? Dá para pegar um montão de informação. Então, tudo tem sempre dois lados, né? É bom, a gente se sente seguro, mas, por outro lado, a gente se sente vulnerável, né? Então, essa coisa da tecnologia aí, ela está cada vez mais, né, impregnada no nosso dia a dia. Não tem muito como escapar disso. É informação que nos ajuda, mas também é informação que nos denuncia, né? Eu acho assim, no meu caso eu não tenho nada a dever, então não tem problema nenhum, não me sinto invadido com isso, né? Mas se alguém tem aí alguma coisa a dever, por menor que seja o delito, é bom tomar cuidado, porque as coisas estão aí para serem investigadas. Sabe que eu tinha essa, assim, eu tenho ainda, eu acho, essa visão, assim, que não dá muito, né, para a gente tentar separar, tentar ter uma vida dupla. Cada vez mais o que a gente faz é gravado em tudo, né? Então, eu acho, para mim, é meio assim, se você está vivendo e você é uma pessoa normal que transita na rua, né? Você está no carro, tem o GPS do carro, você está com o seu celular, ele está com você, tem o GPS dele, tantos aplicativos, né, que a gente liga o GPS, o Waze, que fica com o seu histórico. É difícil, assim, começa a ficar muito complicado você querer criar uma história muito diferente. Mas daí veio aquele comentário que eu acho que inclusive foi você que fez em alguma live aqui, do pessoal que tinha marca-passo e que os dados do marca-passo foram sequestrados, e aí houve uma chantagem, né, de gente querendo dinheiro para não desligar os marca-passos ou não fazer alguma coisa com os marca-passos. E daí caiu a ficha, assim, né, que sim, a gente não deve nada, mas esses dados também podem ser manipulados, né, Luiz, por terceiros, de repente, para te ensinar de alguma coisa, sei lá, né, são dados. Sem dúvida. Essa semana eu li alguma coisa sobre um ataque a uma usina de gás nos Estados Unidos, que foi, então, um ataque hacker que deu um grande problema na usina de gás, porque ela, a exemplo daquele filme do Bruce Willis, né, um Duro de Matar aí, não sei qual número, que sofre um ataque hacker lá, e ele está numa usina de gás, e eles mandam, né, com muita pressão, todo o gás das tubulações para aquele local, na tentativa de matá-lo, né, e aí explode toda a planta lá, tudo, e eles fizeram alguma coisa parecida com isso, ou pelo menos tentaram fazer, não houve explosão, mas eles tentaram fazer alguma coisa entrando no sistema monitorado remotamente e mudando os parâmetros da usina. Né. E hoje, eu saí hoje, botei o Waze, e logo que eu botei veio uma mensagenzinha de texto dizendo assim,
Agora, novidade, agora você pode dizer assim, ei Google, adicione ou marque este congestionamento. Então, se você não precisa mais pegar o telefone e marcar com texto e tal, basta você falar, ei Google, marque este congestionamento, né? Pô, super legal, né? Bom, porque aí, ainda mais em tempo real, né, vão saber de onde tem problemas no trânsito, né? Só que a partir do momento que eu dei o ei Google, ele abriu lá o microfone e está ouvindo tudo que eu estou falando. Então, isso é sempre uma moeda de dois lados. Né? Tem as duas possibilidades, né? Às vezes a nossa índole é boa, mas você está oferecendo ali informação para gente que você não sabe nem quem é, né? Exatamente. Bom, agora vamos falar de um caso mais leve. Vamos falar de um caso de traição entre namorados. Né? Então, um casal muito fofinho um namorado resolveu presentear a sua namorada com um dispositivo. Desce mais um pouquinho. Passar para a próxima. Isso. Essa. Né? Resolveu presentear, então, a namorada com um dispositivo do tipo Fitbit, né? Que é um dispositivo voltado aí para a área de esportes, né? De corrida, de caminhada, etc., que tem um software bastante completinho, que você coloca lá suas metas e compartilha suas metas, e nada mais romântico do que o namorado e a namorada compartilharem ali suas informações, metas, e um motivou o outro, né? Foi um presente de Natal ali que aconteceu e foi muito legal porque serviu então para eles se aplicarem mais nos exercícios e correrem mais, etc. Né? Só que, como isso tudo estava compartilhado, né, os dados estavam compartilhados, você podia entrar no software e colocar o seu login e ver os seus dados e também os dados do seu cônjuge. Né? Então ela entrou no software e foi lá observar então o que estava acontecendo com o relógio, com o Fitbit, né, do namorado. E ela percebeu um movimento de pulsação acelerada às 4 horas da manhã. Ô, dó. Então, assim, ficou claro, né, que ele às 4 da manhã estava fazendo alguma atividade física e não era com ela. E aí, como ela era jornalista, ela colocou isso na mídia, tal, queimou a barra do namorado, etc. e tal. Mas aí, mais um exemplo, né, de utilização de um dispositivo simples, né, dispositivo que você acha aí por poucos dólares na internet, que pode acabar aí com o relacionamento por conta disso. Dureza, não tem saída, Luiz. A gente não dá mais para ter, né? Acho que ainda bem, né? A gente tem que ser honesto. Exatamente. E aí tem um caso mais sofisticado também para a gente conversar, que é com um dispositivo, um smartwatch também, que é esse Garmin Forerunner, que ele é um aparelho mais completo, né, entre as opções que a gente viu aí, né, com várias funcionalidades e gráficos, uma série de coisas, e esse aparelho foi usado para desvendar um crime que aconteceu anos anteriormente, né. Então, o que aconteceu foi que no Reino Unido, em 2019, um criminoso estava usando um smartwatch desse tipo, né, e ele era um assassino de aluguel, né, conhecido como Iceman, né, o Homem de Gelo. E ele era suspeito de estar envolvido no assassinato de 2 pessoas, né, que eram membros de uma gangue, né, na cidade de Salford, no Reino Unido. Então ele foi aí contratado para matar 2 elementos de uma gangue rival, né, alguma coisa assim, mas eles não conseguiam informações suficientes para pegar o assassino. Então, em 2019 aconteceu o primeiro assassinato, e não foi possível, então, na verdade, minto, começou em 2015, o primeiro assassinato, e não houve condições de resolver o caso. O caso foi encerrado sem a determinação de quem era o responsável, né? Só que aí, 3 anos depois, então, entre 2018 e 2019, houve o segundo assassinato. E aí a polícia, que já estava de olho no assassino, só não tinha conseguido as provas, conseguiu um mandado de busca e apreensão do seu relógio, né? E aí, então, com esse mandado de busca, foi apreendido o relógio e eles fizeram, então, uma análise dos dados, né? E por que eles foram atrás do relógio? Porque o assassino tinha aparecido em uma corrida, dessas maratonas, meia maratona, essas corridas de rua que tem por aí, e ele apareceu na imagem da corrida usando esse relógio, né? Então eles
pensaram, né? A polícia pensou, poxa, se ele é um usuário desse relógio e esse relógio captura as informações, se a gente conseguir acesso ao relógio, provavelmente o que a gente quer está lá, né? Então, quando eles entraram na casa dele, imagina que tinha dezenas, centenas de coisas para serem investigadas, mas eles foram direto no relógio por causa dessa foto dele correndo com o relógio numa corrida de rua, tá? E aí, quando eles conseguiram, então, olhar o GPS do relógio, na data do primeiro assassinato, lá em 2015, né, eles perceberam o seguinte, que o assassino estava andando em círculos próximo da casa da vítima. Então, ele estava primeiro andando mais rápido, sugere-se que uma bicicleta, depois caminhando, uma coisa mais lenta, e depois ele ficou vários minutos na frente da casa da pessoa que foi assassinada. Ou seja, ele estava estudando o ambiente para, então, conseguir executar o crime dele. Então, tudo isso estava disponível lá no relógio dele, tá? E a partir daí, então, ele foi indiciado, confessou o crime e pegou prisão perpétua, segundo a lei lá do país, do Reino Unido. Ele está, então, em prisão perpétua por causa desse crime do primeiro. No segundo ainda não, né? Mas do primeiro só, bom, também 2 perpétuas para mim não faz muito sentido, né? Uma só já tá Uma bom. só já é suficiente, né? Então, esse é um outro caso interessante. Veja que as informações de 2015 estavam lá, né? Isso aconteceu em 2018, 2019, então 3 anos antes a informação foi suficiente, né, para perceber. Nem lembra mais do que você fez, mas está tudo gravado. Quer dizer, no caso dele que matou alguém, com certeza ele se lembra, mas eu fico imaginando coisas que talvez me perguntassem se eu fiz há 2 anos atrás, que eu nem me lembre, né? E está tudo lá marcado no relógio. Exatamente. Se alguém falar para você assim, presta aqui seu celular, deixa eu dar uma olhada no histórico do seu Waze ou do seu Google Maps, né? E está lá tudo gravado, né? Quando a gente usava GPS em carro, ou para os carros que tem, né, o dispositivo pré-instalado lá, né, onboard, também tem todo o histórico lá. Né? Me lembro uma vez que eu estava indo trabalhar, e eu trabalhava na Chácara Santo Antônio, eu moro na Vila Leopoldina, trabalhava na Chácara Santo Antônio, quando estava trânsito, cheguei a levar 3 horas para chegar. E aí usava o Waze, todo dia eu usava o Waze, porque tinha uns cortes por ali que funcionavam muito. E aí você consegue ver onde as pessoas que estão no raio próximo de você, né? E teve um dia que foi muito engraçado, porque eu falei, gente, vou atrasar, vão começando a reunião sem mim, porque a previsão aqui no Waze ainda é de que eu vou demorar pelo menos mais 1 hora para chegar. E daí a pessoa que eu tinha falado isso falou, pode deixar que eu já estou aqui, eu começo para você. Daí eu olhei lá e a pessoa estava presa no trânsito também, mas não quis me dizer. E eu estava vendo. Aí eu dei um print, falei, cara, você está no trânsito também? A pessoa, eu ia falar com a equipe por celular, não queria te dizer que a gente não ia. A maior parte das pessoas não chegou ainda. Mentira besta, né? Mas faz perder a confiança, né? Quando você está vendo num aplicativo que a pessoa não, né, fala que tô chegando, aí você vê lá, falta 1 hora ainda. A coisa do Waze de você compartilhar a localização também é muito interessante, né? Quando a gente viaja, a gente tem o hábito aqui em casa de falar, de compartilhar a localização com quem não tá, né? Eu tô indo para casa de alguém, compartilho com essa pessoa. E é engraçado também que dá para calcular a velocidade média, né? E meu marido é famoso por gostar de pisar no acelerador. Então fica todo mundo assim, não corre, não corre. E daí, conforme eles estão acompanhando ao vivo, já dá para calcular a velocidade média. Então, de vez em quando eles ligam, vocês estão correndo, vocês já estão em tal cidade, vocês saíram daqui tal hora. E essas informações estão aí, né? Eu sempre digo que o Waze, ele tem uma coisa muito bacana, que é o compartilhamento das informações, porque ele é um sistema compartilhado. Né? Quando você liga o seu Waze, você passa a mandar informações para a rede, né, via internet, que estão dizendo quanto tempo você está demorando para andar um determinado trajeto, né, um pedaço do seu caminho. Então, claro que só você dando essa informação não seria suficiente para o Waze dizer, olha, ali tem trânsito ou tem algum problema, algum enrosco.
mas você e mais outros usuários que estão na região e todos estão se locomovendo devagar, dá então para a ferramenta, para o algoritmo perceber que ali tem um enrosco. Então ali ele muda a cor do verdinho para o amarelo ou até para o vermelho, né, de acordo com a quantidade de pessoas que estão presas ali naquele congestionamento, e tudo isso acontece automaticamente. Então eu sempre achei genial a ideia do Waze de coletar essas informações automaticamente, sem que ninguém precisasse de estou no congestionamento, aqui está lento, estou em tal lugar. Não, ele vai pegando tudo isso automático. É perfeito, e ele é todo colaborativo, né? Exatamente, todo colaborativo. Então, isso eu acho uma sacada muito legal da ferramenta, né? Conseguir usar os dados de todo mundo que está na rede para melhorar a experiência de toda a rede. Né? Então, isso é muito legal. Claro que você pode... Numa abordagem assim, CSI, com uma liminar judicial, todos nós temos conta, todos nós, né? Quem usa o Waze tem conta no Waze. O Waze poderia fornecer esses dados para a justiça, né? Para contar onde a pessoa, ou pelo menos onde aquele usuário estava, que pode ser alguém usando o seu usuário, né? Mas é um dado a mais, né, para resolver crimes. O problema é que os serviços em geral, né, vamos falar, os provedores em geral desse tipo de serviço, eles têm uma política de evitar se envolver nessas questões. Então, eles dizem, olha, os dados estão aqui, são criptografados, e nós não conseguimos quebrar a criptografia, então não é possível. Se eu receber um mandado, eu entrego, não tem problema, mas ninguém, nem a gente, vai conseguir entender o que está lá. Realmente. Ou seja, não vai servir para nada. Né? Então, se isso é de fato ou não, né, a gente não sabe, mas é uma política que as empresas adotaram. Então, WhatsApp, Facebook, todo mundo faz essa mesma coisa, né, de dizer que os dados são criptografados, que eles são sigilosos do usuário, que não adianta mandar. Oi, Luiz, está me ouvindo? Sumida aqui, mas já voltou. Voltou, né? Aí. Então, por isso que as informações normalmente são capturadas nos usuários diretamente, né, nos aparelhos dos usuários e não na fonte. Né. Na fonte a gente tem mais frequência disso quando se fala de operadoras de telefonia, mas a gente está falando de dados de voz, são coisas mais simples, né, que, peguei uma conversa do fulano com o Beltrano. Então, essa conversa está gravada e ela pode, então, ser requisitada pela justiça e ser investigada. Né? Mesmo então, esses dados de voz, eles podem ser criptografados, Luiz, para garantir... Teoricamente, sim. Mas é uma questão que custa caro, né? Você criptografar dados sempre tem um ônus, acaba deixando a rede mais lenta e tudo mais. Então, as empresas não vão investir nesse tipo de coisa. Então, voz é mais fácil e mais comum a justiça ter acesso às informações. Números ligados, né, últimos números discados, ligações recebidas, coisas assim dá para rastrear. E, em alguns casos, até que torre de celular estava naquela região, mas aí a torre é aquela coisa, né? Tem uma torre ali em cima, ela pega 3 quilômetros em volta, né? Não sabe exatamente onde eu estou. Sei que eu estou comunicando com aquela torre, mas ela tem lá 3, 5 quilômetros de abrangência. Normalmente é mais ou menos essa distância de uma torre de celular. Então não dá para ter ali uma informação muito precisa. Imagina aquele caso lá, que a pessoa estava vigiando a casa do assassinado, né, da vítima. Se eu estou aqui a 3 quilômetros da torre, eu não sei se eu estou do lado de cá ou do lado de lá da torre. Eu estou naquela torre, mas isso não diz nada. Não é suficiente. Né? Agora, já no meu aparelho, que tem um GPS, que tem uma precisão maior no GPS, como a gente viu na história da foto, né, que com 50 metros de diferença, ali ele consegue, então, uma informação mais precisa. Né? Então, você junta, né, várias informações dessa para conseguir desvendar aí um mistério. Tá? Bem, vamos falar agora de um outro caso. De novo, é um caso triste, né, de assassinato, e agora é com uma marca de glamour, né, que é o Apple Watch. Né? O Apple Watch, então, foi
personagem aí, né, de um assassinato de uma senhora de 57 anos, né? Não posso falar muito disso, né? Porque eu tenho quase isso, né? Então, falar senhora parece que eu estou ficando muito idoso, né? Foi, então, uma moça, né? Uma mocinha de 57 anos, ela, jovem, né? Foi morta violentamente pela própria nora, de 26 anos de idade. Isso aconteceu na Austrália, né? Em Adelaide. E isso foi em 2016, né? E a polícia, então, encontrou o corpo, né, dela, não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu acho que é ruim, estava lá amordaçada numa cadeira tal, e entrevistaram, então, a nora, que também apareceu amordaçada dentro da casa, né, junto, e pediu ajuda, né, ao vizinho, gritou alguma coisa assim, gritou por socorro, o vizinho foi lá acudir, encontrou a senhora morta e a moça amarrada, amordaçada, né, e chamaram a polícia, então, e na investigação fizeram, então, uma análise do smartwatch, do Apple Watch da vítima, né, e acharam, então, inconsistências, de novo, as inconsistências entre o depoimento da nora e o que tinha acontecido de fato, né. Então, a nora, a assassina, né, afirmava que a sogra tinha discutido por cerca de 20 minutos com os agressores, que era uma briga de trânsito, que elas tinham saído, eles tinham tido lá um enrosco no trânsito, e discutiu por 20 minutos com esses homens, e aí foi para casa, né? E aí ela disse, então, que esses homens seguiram ela, entraram, invadiram a casa dela, amarraram as duas e mataram a sogra dela, né? Só que aí, quando eles analisaram, então, os dados, né, do Apple Watch, o que aconteceu é que ela tinha um comportamento de alteração de pulsação grande durante um período de tempo curto, não durante 20 minutos. Né? Então, se você se envolve numa discussão de trânsito, você tem a sua, né, pulsação aumentada, você tem aquele período, você discute e tal, e tal, e tal, depois é que ele começa a baixar. E aí o que aconteceu era diferente disso. Ela teve uma alteração muito rápida, né, cresceu muito, logo depois ele diminuiu e cessou. Então, é diferente do que ela disse, que tinha sido 20 minutos de discussão, e depois um espancamento, e depois ela morreu. Então, o que os investigadores concluíram? Que ela sofreu uma emboscada, que quando ela se assustou, a emboscada que ela presenciou, a pulsação dela subiu, mas logo ela foi executada e cessou a pulsação. Então, não teve nada de briga de trânsito, não teve nada de outras coisas que pudessem ter feito isso, e até quando se colocou, né, à prova os horários, né, do relógio, eles perceberam, então, que quando ela pediu socorro, né, já fazia meia hora que a sogra tinha morrido. E, mais uma vez, ela tinha, então, mentido nas informações de como se desenrolaram os acontecimentos, e aí, juntando as informações, chegou-se à conclusão, então, de que ela era estava envolvida nisso, e aí um interrogatório, né, fez com que, então, ela acabasse confessando o crime. Né? Então, foi presa aí pelo assassinato da própria sogra, diz que não se davam bem, etc. e tal, mas, mais uma vez, aí foi o smartwatch da vítima, né, que contou aí todas as informações que eram inconsistentes, né. Então, veja, a questão aqui é a inconsistência entre o depoimento e a realidade. E se há uma inconsistência, deve haver alguma razão. Por que isso? Né? E aí, junta as coisas, começa a pressionar o interrogatório e tal, a pessoa acaba abrindo a informação. Né? Se não fosse isso, ficava no escuro. Né? Pegava o depoimento dela como se fosse verídico, né? Tentava buscar esses supostos homens agressores aí, e não encontrar nada, e ia ficar tudo por isso mesmo. Mas quando você investiga e percebe, então, essas inconsistências, aí dá para juntar as coisas e ir atrás das pessoas. Pega na mentira, né? Não tem saída. Exatamente. Então, veja que modelos diferentes, né, com
razões diferentes, né, de utilização. Então, você vê que ali, nesse caso, né, era a pulsação, né, o que foi acompanhado ali era a pulsação. Quanto tempo ela teve a pulsação adulterada, né, alterada durante esse período em que supostamente houve a discussão no trânsito, a agressão e tudo mais, até culminar com o falecimento dela, e a realidade, que não foi nada disso. E rapidamente ela tomou um susto e morreu logo em seguida, né? No outro caso que a gente viu, o caso mais ameno, era um dispositivo de corrida, né, de acompanhamento de exercícios e coisas assim, né, uma coisa mais tranquila, mas que foi capaz, então, de detectar novamente as pulsações do namorado infiel às 4 horas da manhã. E nos outros casos a gente tem ali um misto de informações de GPS, de horários e inconsistências entre as informações, né? E para gente... Pode falar. Temos mais um caso? Temos mais um caso. Nosso último caso aqui, aquele que eu falei, quem ficasse até o final, né, ia descobrir aí que outros aparelhos, né, que estão à nossa volta, né, estão nas nossas casas, eles também servem aí de testemunhas, né, em casos de crimes, né? Então, a Amazon Echo Dot, né, uma versão anterior aí da Amazon, de 2018, mais ou menos, ela foi utilizada aí como testemunha de um assassinato. Olha só que interessante, uma caixa eletrônica dessa ser usada como testemunha de um assassinato. Já imaginou isso? Nunca, testemunha robótica. Uma testemunha robótica, né? Então, quando você fala assim, eu aceito um testemunho de vídeo, né? Então, peguei lá a câmera de vídeo, e aí ela foi usada, passa lá no julgamento. Quando eu tenho uma gravação no celular, eu passo a gravação, ou quando é uma escuta autorizada pela justiça, utiliza-se também essa gravação, mas acho que a gente nunca imaginou utilizar uma caixinha dessas como testemunha. Então, veja onde isso pode chegar, né? Então, nesse caso... advogado entrevistando a Alexa. Deve ser divertido, né? Deve ser, no mínimo, divertido. Então, nesse caso, isso aconteceu em New Hampshire. Um juiz, né, ordenou que a Amazon entregasse as gravações da caixinha, né, que foi encontrada numa casa onde ocorreu um duplo assassinato, né? Então, aí, no caso, era o provedor, né, porque a caixinha não tem memória, né, ela não guarda nada, e o funcionamento básico dela é se comunicando com a nuvem. Então, quando você pergunta lá, Alexa, que temperatura está lá fora, né? Ele não tem nenhum sensor ali no próprio dispositivo para saber que temperatura está. O que ele vai fazer é usar a internet, se comunicar com o provedor, fazer, então, a verificação dessa informação no provedor e responder para você, né? Transformar em voz e responder para você o que você perguntou. Então, todo o funcionamento da caixinha está baseado em inteligência artificial e o serviço roda na nuvem. Então, a partir daí, o que foi pedido era para que a Amazon entregasse as informações gravadas, né? E a partir daí, então, foi utilizado para desvendar esse assassinato. Então, você imagina que está lá na casa o dispositivo quietinho lá, né? Tá aparentemente um objeto de decoração, praticamente, né? Sem fazer nada, e, na verdade, ele está sendo ativado por voz, então ele pode ser utilizado para guardar informações do som que está acontecendo na casa, no ambiente onde ele está, e a partir daí foi possível, então, investigar e saber das características, né, do que de fato ocorreu nessa casa onde houve esse duplo assassinato. Agora, nesse caso da Alexa, Luiz, a família tinha que ter feito uma gravação, porque ela não está 24 horas por dia, digamos, hipoteticamente, gravando tudo que está sendo falado naquela casa, né? Hipoteticamente, né? Porque tem um comando para você ativá-la, né? Então, você tem lá o nome, né? O Alexa, me fala qualquer coisa, né? Mas, aquilo que eu te falei, outro dia eu estava andando com o Waze, comentando sobre contratos, e daqui a pouco o Waze me responde qual a definição de contrato. E eu não ativei nada.
né? Aquele vídeo divertido que a gente passou há umas lives atrás, né, do cara que tem lá a casa toda automatizada, né, quando ele vai lá na esteira e coloca lá 6, né, e aí a música no rádio fala 16, e ele sobe para a velocidade 16, né, ali alguém ativou aquilo, tá certo? Então não foi o comando dele, né? Tem um outro vídeo dessa mesma empresa, né, que o rapaz, o mesmo personagem, ele vai ao dentista, e quando ele volta, ele não consegue falar, porque tá com a boca inchada, e aí tá chovendo, e a porta da casa dele não abre, né, e ele não consegue dizer, ele começa a gritar, e dentro da casa as coisas começam a funcionar, então a lareira liga, o som liga, a luz acende, mas a porta não abre. Menos o que ele quer, né? Menos o que ele quer, né? Então, assim, como você também falou, né, do caso da Alexa, né, do cara gritar lá no condomínio, né, a Alexa toca, sei lá o que era, Exalta Samba, sei lá o que, Raça Negra, né, e todo mundo no condomínio começa a tocar Raça Negra, então, você vê que pode acontecer aí casos de estar sendo ativado, né, por uma característica que a gente às vezes não está esperando. Então, a ideia é, vamos investigar. Se é possível ter isso acontecendo, vai que a gente pega alguma coisa interessante lá. Né? Essa pesquisa, Luiz, desses casos, você viu isso sendo usado no Brasil? Ou isso por enquanto, ainda não está sendo usado aqui? Olha, eu acredito que esteja, mas desses casos que eu trouxe, nenhum é brasileiro. Nenhum caso, eu acho que é uma ótima pergunta para investigar aí. Na próxima live eu trago alguma informação sobre isso, mas os casos que eu encontrei aí são recentes, né, de 2015 para cá, né, 2018, 19, 21 até, né, mas são todos fora do Brasil. Né, mas eu acredito que a gente já tenha casos de utilização desses, sim. E fica o conteúdo aqui para quem nos assistiu, né? Se você tem uma Alexa, tem um celular, tem um GPS, tem um Fitbit, tudo isso pode ser usado para te rastrear para o bem e para o mal, né? Então, usar com responsabilidade e se ligar, né? Porque acho que saber disso pode nos ajudar também a buscar. Não fica olhando o Fitbit do seu marido, da sua esposa. Isso a gente já aprendeu aqui, não é uma melhor prática. Você pode pegar algum batimento cardíaco acelerado em algum momento que você não quer ver. E tá à mão, né, Luiz? Tá embaixo ali, tá às vezes a centímetros. Exatamente. De distância. E é bom a gente saber usar essa tecnologia e saber como ela pode ser usada contra a gente, né? Mas assim, tem coisas boas nisso tudo, né? Por exemplo, meu filho menor, ele estava fazendo educação física no colégio e furtaram o celular dele dentro da escola, né? E meu filho maior foi lá, ativou o rastreador, né? E chegaram à conclusão que o celular estava dentro do colégio, né? Eles chamaram lá os inspetores, né? Fizeram lá uma varredura, eles ficaram até 8h30 da noite, mas conseguiram achar o celular. Olha que legal. Então, se não tivesse isso, não tinha conseguido achar, né? Ia ter passado aí em branco, já era, né? Mas são coisas legais. Quando você fala assim, vou viajar e as pessoas sabem onde eu estou, vão mandando as informações, né? Até se acontecer algum problema, um incidente, alguma coisa assim, as pessoas vão saber qual foi o último ponto que ela se comunicou e pode, então, ser mais fácil encontrar. Pega um Uber, eu sempre compartilho no Waze. Olha, entrei no Uber, compartilho onde eu tô, porque você não sabe, né? Eu acho, assim, mas tem que ter a índole boa, né, Luiz? Porque também tá aí para o que vier, né? Então é legal a gente estar ligado e olhar para dentro aí, ver de que forma a gente usa melhor para a gente. Muito legal, Luiz. Valeu, Luiz. Um beijo para você. Combinado, valeu. Tchau, tchau, gente. Até. Beijo para todos, tchau.